Oi alunos, tudo bom com vocês? Estou aqui de novo para conversar agora sobre o poder constituinte derivado decorrente. Tá? Então esse vídeo vai cuidar de trabalhar um pouco do conceito, novamente revisar esse conceito de poder constituinte derivado decorrente, algumas características dessa espécie de poder constituinte. Bom, de novo, nós estamos falando de poder constituinte derivado. As espécies de poder constituinte derivado são poder constituinte derivado reformador, poder constituinte derivado de revisão e poder constituinte derivado decorrente. Essa última espécie, ela conceitua, ou pode ser conceituada como sendo o poder que se atribui, a força política que se atribui aos Estados-membros para se organizarem através de constituições próprias. Veja que para entender um pouco como funciona o poder constituinte derivado decorrente, é necessário que nós lembremos mais ou menos um pouco do que significa a forma federativa de Estado. Lembra, o Brasil é um Estado composto por federação. Então nós temos uma unidade política que é subdividida em regiões, e essas regiões também são dotadas de autonomia política. Pensar em três características interessantes de uma federação, é só lembrar que numa federação você tem divisões territoriais dotadas de autonomia política e, portanto, em razão disso, você vai ter mais de uma ordem jurídica incidindo sobre a mesma base territorial, ou seja, você vai ter uma lei estadual, uma lei federal, uma lei municipal. É importante lembrar que essas unidades dotadas de autonomia política não têm direito de secessão, ou seja, não podem se separar da União, para formar estados autônomos, independentes, soberanos, sob pena de sofrerem algum tipo de sanção, algum tipo de intervenção que possibilite a manutenção da unidade dessa federação. Então essas são três características da federação: ausência de direito de secessão, soberania apenas para a União como um todo, ou seja, a República Federativa, o Estado como um todo, e não para os entes federados. Esses são dotados de autonomia política. Então, existem outras características para a gente identificar uma federação, mas essas são as mais interessantes para a gente pensar um pouco desse contexto. Evidentemente que essas unidades territoriais, para que elas possam se organizar os seus serviços, os seus poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário dessas unidades, é necessário que elas contem com a possibilidade de elaborar textos com características de Constituição, que nós chamamos de Constituições estaduais. Então, nós temos essa modalidade de poder constituinte derivado, que atribui aos Estados-membros a possibilidade de se organizarem através de constituições próprias. Lembra, falei já em vídeo anterior, que o Distrito Federal conta com as mesmas competências dos estados e as mesmas competências dos municípios. Portanto, ao Distrito Federal também se atribui o poder constituinte derivado decorrente. Mas esse tipo de poder não é atribuído, segundo a doutrina mais tranquila, aos municípios. Os municípios, embora sejam entes autônomos da Federação Brasileira, possam também se auto-organizar, não se organizam por constituições. Eles se organizam através de leis orgânicas municipais. Então, em razão não só da nomenclatura, também das características da autonomia que os municípios têm na nossa federação, não se atribui a eles, pelo menos por corrente majoritária da doutrina, o poder constituinte derivado decorrente. Embora, repito, os municípios sejam entes também autônomos, contam com a possibilidade de ter leis próprias, arrecadar tributos próprios, organizarem determinados serviços e prestarem certos serviços segundo as suas próprias ideias ou a necessidade da sua população. Isso a gente, de novo, vai ver quando estiver tratando da organização político-administrativa do Brasil. Mas já podemos saber que os municípios integram a nossa federação, porém, segundo corrente majoritária, não contam com o poder constituinte derivado decorrente. A doutrina costuma também subdividir o poder constituinte derivado decorrente em dois tipos. O institucionalizador, que é aquele que cria as constituições dos Estados-membros e a lei orgânica do Distrito Federal, e o reformador, claro, como consequência da própria
ideia de que se cria uma Constituição, é necessário adaptar essa Constituição à evolução do tempo, à evolução da sociedade ao longo do tempo, é óbvio que os Estados-membros também podem alterar o texto das suas Constituições. Então, podemos fazer essa divisão, a doutrina às vezes faz, e essas divisões costumam ser ou cobradas em concurso, ou as pessoas normalmente questionam a respeito disso. Então, poder constituinte derivado decorrente se subdivide em institucionalizador, também podemos chamar de inicial, e de reforma, tá ok? Aí, no que tange ao poder institucionalizador, nós vamos ter alguns limites a observar. Lembra que a característica de um poder derivado, um poder constituinte derivado, estar sujeito a condições, a limites para o seu exercício. Até porque se trata de um poder jurídico. Então tem uma previsão dentro da Constituição, ou várias previsões que vão estabelecer conforme ou a maneira com a qual esse tipo de poder vai se manifestar, né? Então a gente traz para o poder constituinte derivado decorrente as mesmas características que vão ser dadas para o poder derivado em geral. Mas aqui é preciso lembrar de alguns pontos específicos, né? No exercício da sua autonomia política, no exercício da sua auto-organização, os Estados-membros estão sujeitos a determinadas previsões constitucionais que recebem também, só para variar, né, alguns nomes. Então nós vamos ter os princípios constitucionais extensíveis, podendo ser chamados também de princípios constitucionais federais extensíveis, os princípios constitucionais sensíveis e os princípios constitucionais estabelecidos. Então são três gamas aí, né? Três ordens de novo, né? De limitações. Os princípios constitucionais sensíveis, eles estão elencados no artigo 34, inciso 7º da Constituição. Lá onde a Constituição trata da intervenção, né? Intervenção é um tipo de atividade, um tipo de poder que se atribui ao presidente da República. Lembrando que nessa hipótese a intervenção federal se dá sobre os Estados-membros, ou se atribui também ao governador de estado, para que em situações específicas, né, de desvio, né, com ofensa a certos preceitos constitucionais, temporariamente seja relativizada a autonomia, no caso dos Estados-membros, por uma espécie de fiscalização por parte da União, ou dos municípios, e aí sim essa fiscalização, esse tipo de atividade é exercido pelos estados. Então lembra, falando um pouquinho sobre intervenção para entenderem a lógica quando forem pesquisar lá na Constituição, no artigo 34. Enquanto a União pode intervir nos Estados-membros, os Estados-membros podem intervir nos municípios. A União não intervém, não há intervenção federal sobre municípios, a não ser eventualmente municípios localizados em territórios federais. Mas isso, de novo, também é uma conversa para a gente tratar quando estivermos falando sobre organização político-administrativa do Estado. Bom, lá naquele contexto da intervenção, né, no artigo 34, quando se estabelece as hipóteses nas quais a intervenção pode acontecer, então você tem os chamados princípios constitucionais sensíveis. Eu vou aproveitar que eu estou com a Constituição aqui na mão, se você quiser pode abrir a sua aí agora e dar uma conferida, né? Eu vou ler para vocês quais são esses princípios. Então, localiza aí na sua Constituição Federal, né, o artigo 34. Eu vou ler aqui o que fala o caput do artigo 34 para vocês, tá? Só para que vocês possam ter tempo aí também de dar uma localizada, né? E vou ler quais são os princípios constitucionais sensíveis. Muito importante que a gente memorize esses princípios e, de novo, que a gente tente compreender qual o sentido desses princípios. Ao longo dos estudos, é claro que essa compreensão vai ser alcançada, né? Mas no primeiro momento a gente sabe localizar onde estão os princípios constitucionais sensíveis, que são limites ao poder constituinte, derivado, decorrente, né? E saber o que ocorre se esses princípios não forem devidamente obedecidos. Então, localizaram aí? Bom, artigo 34 diz o seguinte: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, aí vamos lá no inciso 7º, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:
Se você tiver com a sua Constituição aí na mão, aproveita e registra princípios constitucionais sensíveis. Coloca lápis aí para você ter facilidade de identificar quando estiver fazendo a revisão dos seus estudos, né? Bom, forma republicana, sistema representativo e regime democrático. Forma republicana envolve separação entre o que é o patrimônio público e o que é o patrimônio privado, possibilidade de responsabilização dos gestores públicos e, obviamente, transição, periodicidade, né, na ocupação ou no acesso a determinados cargos, os cargos que normalmente lidam com o destino das pessoas, da comunidade. Então são 3 características importantes da ideia de república aí, né, que se diferencia, obviamente, em uma noção mais básica da monarquia, né? O sistema representativo envolve a questão relacionada a direitos políticos, né? Então a maior parte das decisões de interesse da comunidade são tomadas através de representantes eleitos, então a participação popular na eleição de representantes envolve essa ideia de sistema representativo. Lembra que eventualmente essa participação ela é mais direta, né? Ela se dá através de plebiscito, de referendo ou da iniciativa popular, que eu também já comentei a respeito das leis, não das emendas constitucionais no vídeo passado, né? Então, forma representativa e o regime democrático. A ideia de democracia aí, obviamente, complementa a lógica da representação, né? Enquanto os eleitos elaboram as normas que vão incidir sobre as nossas vidas, nós temos condições, através de um modelo democrático, de tempos em tempos, de eleger esses representantes. Então, letra A aí do inciso 7º. Letra B, os direitos da pessoa humana, que nós vamos estudar na próxima unidade, né? Que é a unidade sobre direitos fundamentais. São vários, mas uma gama grande deles está inserida no artigo 5º da Constituição da República. Autonomia municipal, que significa dizer que o município pode ter leis próprias, que o município pode arrecadar tributos e gastar esses tributos segundo o interesse dos cidadãos que residem ali naquele município ou naquela localidade, que o município pode também se auto-organizar. Então, da mesma forma que há uma autonomia dos Estados-membros, há essa autonomia municipal que deve ser respeitada pelos Estados e, caso não seja respeitada, levará aí a incidência da chamada intervenção federal, conforme eu já tinha explicado para vocês. A letra C, prestação de contas da administração pública direta e indireta. Veja que prestação de contas tem a ver com responsabilidade dos gestores públicos, né? Que está intimamente ligado com a ideia de uma república. E, finalmente, a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Então, a aplicação de um numerário, né, mínimo, né, de um percentual mínimo da receita tributária na educação e nos serviços públicos de saúde são aí também princípios constitucionais sensíveis, né? Veja, cuidado, às vezes há questões tanto de prova, né, de concursos públicos que vão envolver necessariamente essa letra E. Não vamos confundir ações de serviços de saúde, ações relacionadas ao ensino. Tanto o Estado quanto o município têm obrigações a responder de aplicação de um percentual mínimo, né? E o descumprimento dessas regras pode ensejar a sanção política, né, como eu disse aí, chamada de intervenção, tá? Bom, então, princípios constitucionais sensíveis, artigo 34, inciso 7º da Constituição. E os princípios constitucionais estabelecidos? São vários. A Constituição tem artigos que vão determinar exatamente o que se pode ou não se pode fazer no contexto dos Estados-membros. Esses artigos são chamados princípios constitucionais estabelecidos, né? Para citar um exemplo, também de novo, vocês podem ir no artigo 25 da Constituição da República, que vai falar sobre competências dos Estados-membros. Olha aí, ó. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições
e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Então, esses princípios estão aí mencionados no artigo 25, são chamados princípios estabelecidos. Por exemplo, aos Estados cabe legislar sobre os assuntos que não tiverem sob a competência legislativa privativa da União ou exclusiva dos municípios. Então, a ideia de que os Estados têm competência residual no que tange a elaboração de suas leis envolve um princípio constitucional estabelecido. Quer ver mais? Aqui o artigo 26, olha. Inclui-se entre os bens dos Estados, então aqui uma relação dos bens dos Estados, águas superficiais subterrâneas, fluentes, emergentes, sem depósito, enfim. 27, um princípio estabelecido que limita a autonomia dos Estados-membros no que tange a definição do número de deputados estaduais. Veja que existe uma forma de cálculo que é melhor a gente trabalhar em sala de aula, mas de todo modo está aí, ó, no artigo 27, a determinação que deve ser obedecida está expressa no texto com clareza, né? Por isso que não se chama de princípio constitucional estabelecido. Tá? E o terceiro grupo, né, de limitações ao poder constituinte derivado decorrente são os chamados princípios federais extensíveis. O que são os princípios federais extensíveis? São princípios que se aplicam, ou regras que se aplicam à federação, à União no caso, que por simetria, quer dizer, por semelhança, deve ser observado ou devem ser observadas pelos Estados-membros. Então, suponha que haja uma determinada imunidade que se atribui ao presidente da República em razão da sua função como chefe de governo. Né? Então, suponha que o presidente da República tem o direito a um foro por prerrogativa de função e ele é julgado nos crimes comuns perante o Supremo Tribunal Federal e nos crimes de responsabilidade ele é julgado perante o Senado da República. Né? Como os governadores de estado são chefes de governos locais, né, quer dizer, dos seus estados, eles podem ter, dentro das constituições estaduais, imunidades semelhantes. Né? Veja, o presidente da República reúne as funções de chefe de estado e de chefe de governo. Os governadores de estado, o nome já vai dizer, obviamente, só pode exercer a função de chefe de governo. Né? Quer dizer, de chefia da administração pública local. Então, apenas as imunidades do presidente que tem relação com o papel que ele exerce na chefia da administração pública é que vão ser extensíveis aos governadores de estado. Se houver alguma outra imunidade, como de fato há, né, que possa ser atribuída ao presidente da República por causa da sua função como chefe de estado, a exemplo da impossibilidade de se prender o presidente da República no curso do seu mandato, essa imunidade não é atribuível por semelhança, porque não tem semelhança, aos governadores. Então veja, enquanto o presidente da República tem uma imunidade relativa à prisão, os governadores de estado não têm. Mas é porque aí não tem simetria, já que a imunidade relativa à prisão do presidente da República é atribuída a ele em razão da sua função de chefe de estado. Isso acontece, obviamente, em relação a outros chefes de estado, né? Inclusive no direito internacional. Então, o que eu queria que vocês entendessem o que seria, né, qual que é a lógica de um princípio constitucional extensível. Aplica-se à União determinado regramento, ainda que não esteja previsto expressamente no texto da Constituição Federal, esse regramento deve ser aplicado também ao Estado, se o Estado vivenciar a mesma situação fática. Né? Então, onde eu tenho a mesma razão, eu devo ter o mesmo direito. É aquele princípio da analogia que a gente chama a atenção para vocês, vai ser a mesma lógica aqui para a gente trabalhar os princípios federais extensíveis. Né? Isso aí, casuisticamente, você vai analisando, vai verificando quais podem ser atribuídos, né, ou localizados dentro dessa caixinha aí, né, que nós chamamos de princípios constitucionais federais extensíveis. Beleza? Então esses aí são os limitadores, né, ou as limitações ao poder constituinte derivado decorrente. Tá? E são as informações que a gente tem como mais relevantes para tratar desse tipo de poder constituinte. Tá? Para fechar aqui o nosso vídeo, né,
evitando que ele fique muito longo, eu só preciso lembrar, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas veja, nós temos vários entes federados, né? A União, que cuida do interesse nacional, que é chefiada pelo presidente da República, os Estados-membros, né? Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, que é chefiado nesse sentido pelos governadores de estado, que cuida do interesse regional. Temos os municípios, que vão cuidar do interesse local, e por óbvio são chefiados pelos seus respectivos prefeitos. Esses entes que eu mencionei são dotados de autonomia política, são considerados pessoas jurídicas de direito público interno, né? Então tem patrimônio próprio, capacidade de fazer coisas, né? São pessoas jurídicas, vocês certamente já estudaram esse conceito no direito civil. Há um outro conjunto vamos dizer assim, há uma outra figura dentro da organização política brasileira que se chama território federal, que não é dotado de autonomia política, tá? Previsto lá no artigo 33. E óbvio, né, não poderia deixar de falar, nós temos o Distrito Federal, tá disciplinado no artigo 32 da Constituição, que também é dotado de autonomia política. Eu já disse aqui, né, sobre o Distrito Federal, e integra a nossa federação. Então a nossa federação é integrada pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Todos autônomos, né, do ponto de vista político. Essa união é uma união indissolúvel, ou seja, nenhum desses entes pode se separar, se destacar para formar um país novo, um estado novo, né, que tenha soberania. Soberania, efetivamente, que é essa capacidade de autodeterminação no cenário internacional, independência, né, para que fique mais fácil que vocês consigam entender, só quem tem é a República Federativa do Brasil. Nem mesmo a União, que é o ente que cuida do interesse nacional, é dotado de soberania. Se trata de um ente federado, né? Tem autonomia, eu repito. Então não podemos confundir nesse contexto de estudar federação, né? E aí a gente aproveita quando fala de poder constituinte decorrente para falar um pouco sobre isso. Não se pode confundir soberania com autonomia. Tá? Soberania, independência, autodeterminação na esfera internacional. Só quem tem é a República Federativa do Brasil. Autonomia, capacidade de ter leis próprias, governo próprio, cobrança de tributos próprios e administração própria. Essa autonomia aí, os entes federados, que eu já relacionei, União, Estados, Distrito Federal e municípios, contam com ela, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui e nos vemos aí no próximo vídeo. Muita saúde para todos aí nesse período de isolamento social, tá? Abraço, até mais.